Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então, eles se reuniram em grupo. E um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que estas palavras sirvam para o perdão de todos os nossos pecados. Amém. Podemos ficar sentados. Nós estamos chegando ao fim dessa parte, onde Jesus, após ter visitado a Galileia e os outros lugares, e vendo a miséria, o abandono do povo, tanto é assim que todos os milagres e todas as curas e todo o perdão e toda a recuperação da vida são prova no Evangelho inteiro da situação que o povo estava vivendo. Jesus percebeu na realidade que o problema básico, fundamental, não está tanto com o povo lá da periferia, das cidades mais longe, mas está lá no centro, na capital, em Jerusalém, onde tinha administração religiosa dentro do templo e onde tinha administração civil para o país inteiro. Lá no templo, ele menciona aqui 5. Ele menciona os fariseus, ele menciona os doutores da lei, ele menciona os anciãos do povo, ele menciona os saduceus, ele menciona os grandes sacerdotes, todos lá no templo, que é a cúpula da autoridade religiosa, civil, política. De lá que funcionava todo o país. A miséria que Jesus encontrou, ele facilmente chegou à conclusão, quando lá no capítulo 9, após ter visitado cidades e aldeia, ele chegou a essa conclusão: esse povo parece abandonado, parecem ovelhas que não têm pastor. Onde estão os pastores, os responsáveis? Estão lá no templo. Por isso Jesus entra em Jerusalém, aclamado pelo povo e a multidão como sendo o filho de Davi. Quer dizer, esse é o nosso Messias e precisa então assumir o comando, porque é Ele que cura o povo, é Ele que ajuda as pessoas, é Ele que é solidário, é Ele que perdoa, é Ele que deve ser o rei para organizar o povo. Jesus entra em Jerusalém, ele vai logo no templo e fala aquela frase muito importante. Derruba as mesas dos cambistas, dos vendedores e disse: fizeram da casa de oração um covil de ladrões.
Aí Jesus vai mostrar para eles, através de 3 parábolas que nós já lemos aqui nos domingos passados, vai mostrar para eles que na realidade eles assumiram a responsabilidade, mas não estão dando conta da responsabilidade. Eles usam o posto que eles ocupam lá no templo para o seu próprio benefício, para o seu próprio interesse apenas, e deixam o povo totalmente abandonado. E disse: pois é, sabe o que vai acontecer? Vocês se apoderaram da vinha do Senhor, quer dizer, do povo todo, para tomar conta, mas não fazem, não ajudam a ninguém, só pegam para o seu proveito. E aí ele disse aquela parábola dos vinhateiros assassinos, quando mandou profetas e os mataram. Aí vou mandar meu próprio filho. Mataram também na cruz. Dizendo: agora nós somos proprietários daquilo que é de Deus, entregue para ser servido por eles, mas agora se apoderaram. Estão fazendo essa administração, deixando o povo todo abandonado. Aí vem o ataque deles. Nós estamos presenciando agora a última semana de Jesus em Jerusalém, antes de ser preso e morto e crucificado. 3 oposições a Jesus. O primeiro nós vimos 15 dias atrás, aquela frase onde Jesus vai dizer: o Deus de vocês não é o Deus único verdadeiro, que quer o bem a todos os seus filhos. O Deus de vocês é o dinheiro. Aquela frase: devolvem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Depois tem outro grupo, os saduceus, que enfrentam Jesus, que sobre a ressurreição, isso nós não lemos aqui, mas está aí na sequência, onde Jesus vai mostrar para eles que eles são muito enganados. Porque os nossos antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, que nós invocamos, permanecem vivos. E é por isso que nós os invocamos. Apesar de ter cedido a vida, como todos morreram, e os seus restos mortais enterrados, como vai acontecer com todo mundo, mas o que eles fizeram, o bem que eles construíram, isso permanece para sempre. E nós celebramos isso. Nós celebramos na memória, como celebramos a memória de Jesus aqui na Eucaristia. Aí hoje nós temos o terceiro embate agora com os fariseus, entre eles os entendidos chamados doutores da lei, que conheciam bem toda a lei do Antigo Testamento. E a pergunta que esse doutor da lei faz a Jesus, ela é muito simples. Toda criança conhecia a resposta, porque toda criança, como nós aprendemos, Pai Nosso é Ave Maria, e todos nós sabemos. Você sabe o Pai Nosso? Sim, sei, lógico, desde criança aprendemos, repetimos sempre. E essa lei, o povo de Israel, todo, desde criança até o mais velho, todo dia de manhã levanta a primeira oração que ele faz: amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus, diz aqui: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Lá no Antigo Testamento, no livro do Deuteronômio, está com toda a sua força. E Jesus vai responder: esse é o primeiro mandamento. Por quê? Talvez porque eles tinham 613 leis. Eles conseguiram detectar nos primeiros 5 livros da Bíblia, chamados o Pentateuco, eles conseguiram detectar dentro desses 5 livros 613 leis. 360, como os dias do ano, negativos: não, não faça, não faça, não faça, não, não. 360. E o resto é positivos, o que deve fazer com os outros, como deve se comportar, tudo.
Aí o povo todo e até eles talvez ficaram confusos, mas diante de tantas leis que nós temos, 613 leis, qual é a mais importante? Qual é o principal? E Jesus vai responder: o principal é esse, amar a Deus sobre todas as coisas. Mas Jesus, ele acrescenta mais uma coisa, e busca lá no livro do Levíticos outra lei, outra orientação importante da vida. E por isso que ele acrescenta assim: o segundo é semelhante a esse, ao primeiro. É uma coisa só. Não pode separar um do outro, como numa moeda, tem um lado um rosto, outro lado no outro escrito, não dá para separar. O segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse é um assunto que já vinha, é uma parte que está no Antigo Testamento, que Jesus vai revelar, porque para eles o maior mandamento era estar lá no templo, adorar a Deus, ir fazer sacrifícios, porque através disso tudo eles conseguiram tirar do povo o dinheiro que eles queriam. O Deus deles, como disse antes, é o dinheiro. Não é o Deus Pai que quer o bem a todos os seus filhos e que quer que nos interessemos uns nos outros para construir esse mundo novo. Portanto, a novidade de Jesus aqui exatamente está aqui, que ele amara. Não existe amor a Deus se não tiver amor ao irmão. Não tem jeito. Não adianta. Como que você diz que ama a Deus, vai dizer São João depois, que você não vê, diz que ama Ele, se o filho dele, seu irmão, que mora ao lado, o que mora lá longe, se seu irmão, o seu próximo, está sofrendo, a que Deus você está invocando? Se deixa os irmãos abandonados e pode ajudar. É essa a novidade que Jesus está trazendo, ainda dentro do Antigo Testamento. Porque depois no Novo Testamento, São João, mais amadurecido, o último evangelho a ser escrito, ele vai nos dizer, não é apenas amar o próximo como a ti mesmo, como está escrito na lei lá no Levítico, isso é verdade. Mas Jesus veio e nos mostrou que nós devemos amar uns aos outros como Ele, Jesus, nos amou. Não apenas como eu amo a mim mesmo. O ponto de referência não sou eu, o ponto de referência é o amor de Jesus, que deu a sua vida por nós, e assim devemos dar, diz na carta depois de São João, escrita posteriormente, assim como ele deu sua vida por nós, também São Paulo fala isso, nós devemos servir os irmãos e chegar a dar a vida nossa pelos irmãos, assim como a mãe faz para o seu filho, dá vida sua, trabalha, o pai dá vida para os filhos, porque quer o bem, são seus filhos, e nós todos somos filhos de Deus. É importante a gente perceber aqui, aquilo que o Papa, vocês sabem que o Papa, como todos nós, somos muito tristes por aquilo que está acontecendo no mundo. A gente não acredita que é aquilo que está vendo, se não tiver o visual para ver, né? A gente não consegue acreditar o que está acontecendo lá com nossos irmãos, lá na faixa de Gaza. Não acreditamos, mas não tem jeito como negar. Os jornalistas que já morreram, 30 jornalistas lá, que foram jornalistas, quando tem a vocação verdadeira, ele vai e enfrenta, é um grande profeta, porque quer trazer para o resto do mundo a verdade. Tem jornalistas que enganam o povo, iludem, falam mentiras, são falsos, enganosos, profetas falam. Mas o jornalista verdadeiro dá a sua vida para revelar para os outros todos o que está acontecendo de verdade, para eles poderem reagir diante daquilo que está acontecendo. Então, o Papa, eu fiz referência a esse discurso do Papa no dia 1º de janeiro, porque no dia 1º de janeiro, como sabemos, o Papa lança uma mensagem
uma mensagem ao povo todo, a todo mundo de boa vontade, não é só aos católicos. Ele abre para todo mundo. E o Papa, ele tem uma visão do mundo todo e sabe o projeto de Jesus, que é isso. Nós precisamos organizar o mundo, a vida, tudo que nós estamos, para todo mundo viver com dignidade como ser humano. Esse é o reino de Deus. Inclusive, eu vou ler e ele vai falar exatamente disso. Como é que o Papa aplicou essa leitura? O segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não esquecemos que na parábola depois, onde é usado esse verso de Lucas, teve o doutor da lei que perguntou: e quem é meu próximo? Tinha um sacerdote lá, rezando sempre no templo, um sacristão, rezando sempre no templo, trabalhando no templo, que passaram adiante. Deixaram lá abandonado o semi-morto, que foi assaltado. E tinha que ser um estrangeiro, considerado estrangeiro samaritano, que quando viu o irmão dele, por ser humano, irmão por ser humano, deitado no chão, se aproximou. E deu tudo o que podia, salvou a vida dele. Isso é o próximo, disse Jesus. O próximo é aquele a quem eu me aproximo. Veja a sua necessidade e me aproximo. Mas na nossa leitura aqui, as palavras de Jesus estão dirigidas não ao povão. Não ao povão. Ele está no templo, diante das grandes autoridades do país. Por isso a preocupação tem que ser de amar o outro, não é apenas a nível de família ou de vizinho, mas a nível mais alto, social, político, mundial. Como fazer a fraternidade a nível mundial. Então eu vou ler aqui um pouco desse discurso, da conclusão, aonde ele diz assim: e assim, chamados a enfrentar com responsabilidade e compaixão os desafios do nosso mundo, devemos repassar o tema da garantia da saúde pública a todos. Devemos promover ações de paz para acabar com os conflitos e as guerras que continuam a gerar vítimas e pobreza. Em janeiro estava pensando na Ucrânia. De janeiro para cá explodiu outra guerra, pior, muito pior, inumana, totalmente inumana, aqui em Gaza, pelo povo, vitimando o povo palestino. Terceiro, devemos cuidar de forma concertada da nossa casa comum. Cuidar da casa comum quer dizer da criação de Deus, que é onde nós moramos todos. E implementar medidas claras e eficazes para fazer face às alterações climáticas. Devemos combater o vírus das desigualdades. Devemos garantir o alimento e um trabalho digno para todos, apoiando quantos não têm sequer um salário mínimo e passam por grandes dificuldades. Fere-nos o escândalo dos povos famintos. Precisamos de desenvolver com políticas adequadas o acolhimento e a integração, especialmente em favor dos migrantes e daqueles que vivem como descartados nas nossas sociedades. Somente despendendo-nos nestas situações com um desejo altruísta, inspirado no amor infinito, o amor a Deus, transmitido o amor aos irmãos, que é a nossa leitura. Então, inspirado no amor infinito e misericordioso de Deus, é que poderemos construir, isso desafio, poderemos construir um mundo novo e contribuir para edificar o reino de Deus, que é reino de amor, reino de justiça e reino de paz. Essa é a definição que o Papa dá ao reino de Deus, que no Evangelho de Marcos nós já falamos várias vezes,
ele diz assim: qual é a vontade de Deus? O que significa o reino de Deus? O que Deus quer na sua vontade? Que seus filhos todos, que são todas as pessoas da humanidade toda, vivam em paz uns com os outros. Esse é o desafio. E aí termina com o último parágrafo: compartilho estas reflexões com a esperança de que no novo ano, que nós estamos findando o novo ano, ele está falando lá em janeiro, que no novo ano possamos caminhar juntos, valorizando tudo o que a história nos pode ensinar, aprender da história, aprender do que aconteceu com as guerras. Por isso a história, o passado é muito importante. Quem conhece o passado é para não repetir de novo o erro que fez no passado. Então tem que aprender da história. Formulo votos de todo o bem aos chefes do Estado, que são aqui em Jerusalém, os doutores da lei, os fariseus, os saduceus, os anciãos do povo, os sumos sacerdotes, são os chefes da nação. Formulo votos de todo o bem aos chefes de Estado e de governo, aos responsáveis das organizações internacionais, aos líderes das várias religiões. Desejo a todos, homens e mulheres de boa vontade, que possam, como artesãos de paz. Todos nós precisamos ser artesãos de paz. Promover, Mateus vai dizer no capítulo 5, nas bem-aventuranças: felizes aqueles que promovem a paz. Aqui está chamando artesãos de paz. Então desejo a todos os homens e mulheres de boa vontade que possam, como artesãos de paz, construir dia após dia um ano feliz. O Papa está felicitando a todo o povo, independente de ser católico ou não católico, um ser humano, porque Jesus Cristo, quando nasceu ser humano para dizer: todos os seres humanos são filhos de Deus. Por isso o trabalho nosso de fraternidade não é só com apenas minha família, apenas meu grupo, apenas da minha igreja. Não, o nosso trabalho, e nós estamos encerrando o mês das missões, deve acontecer com todas as pessoas. Independente da raça, da cor, da tradição, da religião, não interessa. Interessa que a pessoa encontra o seu sentido na vida, vive na fraternidade e se torna construtora da paz também, independente da religião. Nós temos a religião, temos a nossa fé, estamos aqui para nos abastecer com a palavra da Sagrada Escritura, principalmente o que é mais importante do Santo Evangelho, para na nossa vida do dia a dia podemos saber agir e sermos esses construtores da paz, da fraternidade, da comunhão, superando todos os preconceitos que nós temos. Então desejo a todos os homens e mulheres de boa vontade que possam, como artesãos de paz, construir dia após dia um ano feliz. E depois o Papa olha para Nossa Senhora Imaculada, Mãe de Jesus e Rainha da Paz. Na nossa caminhada seria Nossa Senhora Aparecida, na imagem de Nossa Senhora Aparecida, e diz: interceda por nós, interceda pelo mundo inteiro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai